Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por mais um dia, mais um momento da nossa vida. A gente está aqui para meditar na palavra do Senhor, conforme a sua vontade e aquilo que alegra o nosso coração, tá certo? A nossa meditação hoje, 5 de dezembro de 2024, vai passar pelo segundo livro de Reis, capítulo 15, e o versículo que nós temos é o 37 como referência. E nele está escrito: naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias. Temos então que dois reis, um rei da Síria e outro de Judá, eles estão se mobilizando, indo na direção do reino de Judá. Para que isso? Para que isso? Para que a própria vontade do Senhor, como o texto está estabelecendo, porque era o Senhor está enviando eles para poder fazer correções sobre o reino de Judá. Quando a gente pega esse capítulo, a gente tem uma série de movimentos. Nós temos o primeiro rei aqui, nós vamos tratar tanto do reino de Judá quanto o reino de Israel. O primeiro rei que a gente fala aqui rapidamente é o rei Azarias, também conhecido como Uzias. Ele governou 52 anos, né, sobre o reino de Judá, e 52 anos, ele era filho do rei Amazias, substituindo o filho de Amazias. Ele andou de forma reta durante o Senhor, ou seja, na presença do Senhor. Ele foi alguém que zelou pela palavra de Deus. Mas tem umas características desses reis que de Judá que serviram ao Senhor, é que eles não, vamos dizer assim, não retiraram os altos, ou seja, os altos onde o povo sacrificava e queimava seu sacrifício, sacrificava, oferecia seus holocaustos, suas ofertas pacíficas, ofertas de expiação, eles não retiravam. E isso era uma falha grande, porque fazia com que o povo que deveria ir para Jerusalém para poder fazer lá no templo, vamos dizer assim, essas ofertas, toda essa celebração, eles faziam em locais diferentes. Então havia essa falha desses reis, mesmo eles fazendo reto. Mas a Bíblia estabelece que eles vamos dizer assim, ele era um rei reto aos olhos do Senhor. Aí quando a gente passa para o reino de Israel, a gente vai ver vários reis. Mas antes de passar para o rei de Israel, é importante que esse rei, que é o rei Azarias, também conhecido como Uzias, apesar de ele ser um homem reto e andar nos caminhos do Senhor, lá em um certo momento, em seus desvios, Deus vai e o coloca leproso, alertando para a gente sobre, vamos dizer assim, a necessidade da gente estar na nossa caminhada de forma firme, de uma forma sincera, uma caminhada, vamos dizer assim, que seja verdadeira. Ou seja, a gente deve estar realmente fundamentado, com os dois pés no chão, vamos dizer assim, andando no caminho do Senhor. Vamos dizer assim, essa falta de firmeza, essa falta de clareza, às vezes, ela faz com que a gente cometa falhas, aí vem as correções da justiça de Deus, como está vindo aqui sobre o rei Urias, mesmo ele governando 52 anos, essa falha. Já no rei de Israel, nós temos que vai passar nos reis de Israel, vários reis. Nós temos aqui o reinado de nós temos Zacarias, nós temos Salum, nós temos Menalém, nós temos Pecaías e Peca. Ou seja, todos esses reis, eles acabavam se sucedendo por conspiração, por jogo de poder, por desejo de poder, por ganância. Ou seja, porque o povo de Israel, como a gente próprio vê, o povo de Israel no sentido, agora falando como as tribos de Israel, né? A gente está sempre falando de Judá para um lado e Israel para o outro. Então eles, claramente, não havia um rei que andasse efetivamente, que quebrasse a sua maldição de andar distante do Senhor, ou seja, de fazer com que o povo tal. E o interessante que a gente vê tudo isso, mesmo a gente voltando lá para Judá, é que mesmo às vezes o rei tendo esse zelo pela palavra do Senhor, tendo essa preocupação, tendo essa intimidade maior, mas o próprio povo sempre, de alguma forma, se mantinha rebelde. E é essa característica que vai chegar aqui no final. Quando o Uzias ou o Azarias está sendo substituído, porque quando ele pega a lepra, o seu filho Jotão, ele já começa a exercer ali vamos dizer assim, o governo da casa do seu pai, já que o seu pai, ele, por ter lepra, ele ficava separado, já não exercendo realmente a autoridade. Ele já ficava um rei de fachada, né? E o Jotão, quando ele assume o governo, agora assume de fato o reinado de Judá, o interessante de tudo isso é que ele vai reinar por 16 anos, e ele, assim como seu pai, a gente pode observar lá no que está escrito no versículo 34, fez o que era reto perante o Senhor, e em tudo procedeu segundo fizeram Uzias seu pai. E aí ele também comete o mesmo erro, que é não retirar a questão dos altos onde o povo sacrificava. Mas o engraçado de tudo isso é que a gente está falando de alguém que aparentemente serve ao Senhor, mas a gente vê que o próprio povo, e a gente vai conseguir ver esses detalhes melhor lá nos capítulos 26, 27, 25 de 2 Crônicas, né? E a gente evita estar falando muito, porque nós não chegamos no capítulo de Crônica. Então, para deixar as abordagens específicas para o capítulo, mas aqui de uma forma genérica, a gente observa que esse movimento do povo, né, das suas celebrações, das suas rejeições daquilo que era real e verdadeiro do Senhor, acaba fazendo com que o Senhor mova homens para se levantar contra vamos dizer assim, uma das tribos, as duas tribos, a cidade de Jerusalém, que aparentemente era a que era mais próxima do Senhor, mas não há proximidade parcial. A proximidade tem que ser total. E esse é o nosso desafio, se permanecer tal. Eu não estou para quem, por exemplo, para quem é da linha do entendimento de uma vez salvo para sempre, possa ser que o entendimento seja daqui, que o juízo de Deus aqui viria sobre o corpo físico dos seus, para que os seus não se perdessem, né? Para que eles não se perdessem no sentido, não se entregassem à apostasia ou coisas semelhantes à idolatria.
Porque homens de Deus, efetivamente, eles não permaneceriam nisso, mas é possível pela nossa natureza humana, pela nossa carne, pelo pecado que ainda é realizado em nós não sermos corpos glorificados, nós somos justificados, nós não sermos corpos, vamos dizer assim, com as características, corpos glorificados como o de Cristo, a gente ainda tende a essa linha de pecado, e às vezes, como estamos sendo maus testemunho, aí o Senhor, ele pode nos usar o juízo, que seria coisa semelhante como está acontecendo aqui. Em resumo, o que a gente pode deixar aqui como lição é que claramente tem uma casa que está sempre na prática da infidelidade, tanto que essa vai ser a primeira casa a ser movimentada pelo Senhor, no sentido de sua aniquilação através desses homens, desses reinos que se aproximam, para que depois para que depois o Senhor possa trabalhar dentro da sua própria casa. E o interessante é que nessa época aqui, diversos profetas como Jonas, Jeremias, Oséias, vários profetas aqui estão trabalhando, estão chamando a atenção do povo, estão chamando a atenção para o Senhor do arrependimento, para que eles andem no caminho do Senhor. Mas ainda assim, eles não fazem. E é justamente esse desacato, vamos dizer assim, essa desobediência constante é que vai fazer com que o Senhor mova homens para que possa, vamos dizer assim, atacar ou trazer a justiça de Deus sobre o seu próprio povo, tá certo? Fica na graça de Deus, Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, que Ele possa ter amor por tua família, que Ele possa cuidar cada um de você e que Ele possa encontrar corações contritos e necessitados de tê-lo como Senhor e Pai, tá certo? E que Deus possa te cuidar, meu irmão. Graça e paz.